E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos fazer uma análise da obra literária O Bom Crioulo de Adolfo Caminha. Só que antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa história ela é baseada em fatos reais. Numa história que verdadeiramente escandalizou o Rio de Janeiro, tá? Então é uma historinha? É, mas é baseada em fatos reais. É fundamentada em fatos reais que nós não podemos ignorar, tá? Bom, a obra pertence à escola naturalista, né, à estética naturalista. E o membro integrante seria o Adolfo Caminha, que escreve O Bom Crioulo, tá? Ele é naturalista, assim como Aloysio Azevedo, é só Aloysio Azevedo, não é Aloysio de Azevedo, tá? Assim como Aloysio Azevedo em O Cortiço, tá? Bom, e aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma história sendo fragmentada, dividida em 12 capítulos, e a história se passa em 1895, isto é, na segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, lá nos subúrbios cariocas, tá? Bom, a narrativa é terceira pessoa, tá? Com o narrador onisciente. Bom, aí os personagens são planos, certo? Mantém uma certa compostura, né? Então eles são planos. E aí, quando nós falamos no Bom Crioulo, notabiliza-se por duas coisas, né? A primeira coisa é o fato do nosso triângulo amoroso ser constituído por dois homens e uma mulher. Porque, né, o triângulo amoroso, propriamente, como nós estamos acostumados, é constituído, é formado por uma mulher e dois homens, ou então duas mulheres e um homem. Dois homens e uma mulher, é só lembrar de Dona Flor e seus dois maridos. Temos uma mulher com seus dois homens, né? Ou então duas mulheres com um homem. Mas aqui no Bom Crioulo, nós teremos dois homens e uma mulher, tá? Então é diferenciado aí o nosso triângulo amoroso. Além disso, nós vamos ter uma mulher que vai conquistar o homem. Em vez de a mesma ser conquistada, ela mesma vai conquistar. Então é outra, né, notoriedade do nosso querido Adolfo Caminha, tá? Bom, aí nós temos as personagens, né? Nós temos o Bom Crioulo, que recebe esse nome por ser uma pessoa boa mesmo, que trabalhou como escravo na fazenda e que aí vai trabalhar lá na marinha, certo? Que vai sofrer chibatadas, vai apanhar muito, e isso acaba tornando mais forte ainda, né? Com um aspecto robusto, né? O próprio livro diz, um sistema de músculos, um negão lá, forte, certo? Saradão, enfim, o nosso querido Bom Crioulo, que tinha 30 anos, que trabalhava como escravo na fazenda e agora vai trabalhar lá na marinha, certo? Ele vai se apaixonar perdidamente por um grumete, né? Por um rapazinho do sul do país que tinha metade da idade dele, que tinha apenas 15 anos de idade. Loirinho dos olhos azuis. Vale lembrar que o Bom Crioulo nunca teve sucesso nas suas relações sexuais com mulheres, nunca, né, se sentiu realizado plenamente, e aí ele se sente realizado plenamente com o nosso grumete, que seria o Aleixo, desde a primeira vez em que ele o vê, certo? Se apaixona perdidamente. E aí os dois vão viajar juntos, né? O Aleixo, que era o nosso querido grumete do sul do país, com o Bom Crioulo, que era o nosso amado. Os dois viajam e vão desembarcar no Rio de Janeiro. Eles vão desembarcar e quando chegarem no Rio de Janeiro, eles vão se hospedar na casa na verdade não, no quartinho da Dona Carolina. Quem era a Dona Carolina? Dona Carolina era uma amiga do Bom Crioulo. Por que ela era amiga do Bom Crioulo? Porque uma vez o Bom Crioulo, porque certa vez o Bom Crioulo ajudou né, não sei como fala, mas certa vez o Bom Crioulo ajudou a nossa Dona Carolina a se livrar de uma situação. E aí os dois viraram amiguinhos, e aí com isso, quando o Bom Crioulo chega com Aleixo no Rio de Janeiro, quando desembarca no Rio de Janeiro, vão lá pro quartinho da Dona Carolina. E ali os dois vão viver intensas relações amorosas, relações sexuais, certo? E aí a Dona Carolina vai até mesmo dizer o seguinte, que os dois só falta ter um filho, né? De tão junto, de tão colados que os dois eram. Tá, enfim, vão manter relações ali no Quartinho da Misericórdia, nos subúrbios do Rio de Janeiro, tá? Bom, o que vai acontecer então? Uma certa vez, tá?
o Aleixo, que é o grumetezinho que era do sul do país, chega no quarto, lá na Rua da Misericórdia, onde estava hospedado, né, não era pensão, lá no quartinho da Dona Carolina, e depara-se com a ausência do bom crioulo. Cadê o meu negão, né? Ele chega lá e não encontra. A primeira coisa que o Aleixo pensa em fazer é o quê? Pô, já que ele não tá aqui, eu vou sair por aí, vou encontrar outra pessoa, outro cara, né? Já que eu já estou acostumado em manter relações com pessoas do mesmo sexo, vou sair daqui e vou atrás de outro. Sou bonito e tal, né? Não tenho nada a perder. Só que a Dona Carolina foi mais esperta, ela agiu primeiro, né? Ela começou a dar em cima do nosso querido, né, Aleixo, que mantinha um certo pudor em relação à Dona Carolina, que não perdeu tempo nenhum, né, de forma inusitada, começou a dar em cima do grumetezinho. O que acontece? O grumete resistiu ao máximo o que poderia resistir, mas ele acaba cedendo às investidas e aos caprichos da nossa Dona Carolina. E aí os dois começam lá, nha, começam a manter relações amorosas. E começa a criar um vínculo de fidelidade. Tanto que o Aleixo exigia da Dona Carolina uma certa fidelidade, tá? Bom, ele mantém então uma relação com a Dona Carolina, porque quando ele chega no quartinho, ele se depara com a ausência do bom crioulo. Mas por que o bom crioulo não estava ali? Porque o bom crioulo foi prestar serviço numa outra embarcação, né? A serviço de uma outra a serviço ele muda para uma outra embarcação. E isso acaba inviabilizando, né, a comunicação do bom crioulo para o Aleixo, tá? Só que tempos se passam e agora quem não vai estar lá vai ser quem? Vai ser o Aleixo. Então o Amaro chega, o bom crioulo chega e, né, não vê, se depara com a ausência do Aleixo. Dessa vez quem vai deparar-se com a ausência não vai ser o Aleixo, vai ser o bom crioulo. E o bom crioulo fica enfurecido, fica com raiva. Cadê o meu branquinho? Né? Cadê o meu branquinho? Chega lá e não encontra. Cadê o meu grumetezinho? E ele fica com muita raiva, e aí ele começa a beber, vira uma fera, vira um bicho, certo? E aí o que vai acontecer? E, evidentemente, por conta desse comportamento desregrado, ele acaba sendo preso, acaba sendo levado por um capitão, tá, até a prisão. No dia seguinte, ele apanha e leva 150 chibatadas, tá? Bom, e aí o que acontece? Por conta disso, por ter apanhado tanto, e por que ele apanhou? Porque ele não encontrou o seu grumetezinho e acabou se envolvendo em brigas, né? Ele acabou sendo preso e, por conseguinte, apanhou levando 150 chibatadas. Com essas chibatadas foram tão doloridas que ele acaba sendo levado para o hospital. E lá no hospital ele se sente preso, sente a falta da liberdade. E queria escrever a qualquer custo uma cartinha, um bilhetinho, para o Aleixo informando, né, onde estava, que ele estava no hospital, onde se localizava esse hospital, como que era o seu estado, né, qual era o seu estado, que ele não estava se sentindo bem, e exigia, né, pedia para que o Aleixo o visitasse, né, para, né, melhorar. Só que acontece, tempos depois, a carta chega, o bilhetinho chega, e quem vê o bilhetinho é quem? Dona Carolina. O que Dona Carolina faz? Rasga o bilhetinho. Certo? Dessa forma, o Aleixo nem fica sabendo da existência do bilhetinho. Com isso, numa certa feita, o Herculano, quem era Herculano? Era um companheiro lá da marinha, faz uma visita lá para um amigo dele. E por ironia do destino, acaba deparando-se com quem? Com o Amaro, com o bom crioulo. E aí o bom crioulo, nada bobo, pergunta sobre o Aleixo. E aí o Herculano diz ao bom crioulo que ele estava envolvido com uma rapariga. E aí isso desperta a ira, a fúria, o ciúme, o desejo, aquela coisa toda do nosso bom crioulo. O que o nosso bom crioulo faz? Ele foge do hospital. Pega não sei o que, ele foge, ele para no cais lá, enfim, existe toda uma descrição nessa fuga do bom crioulo. O que interessa é o seu destino final. Ele chega. E aí o que ele faz? Ele flagra o seu grumetezinho com quem? Com a Dona Carolina. O que ele faz? Então, ele mata o Aleixo por raiva, por ciúme, a navalhas. E aí o corpo do nosso
né, Aleixo é levado todo ensanguentado, tá? E aí o nosso querido bom crioulo é preso. Isso é uma história baseada em fatos reais, tá? Não apenas ler, é apenas uma história. Então existiu uma história de homossexualismo. Eu falo homossexualismo e não homossexualidade. Por quê? Porque aqui é uma doença sim. Porque é visto como vício, como perversão. Tá? Então existiu essa história de verdade, de um rapaz que se apaixona, né, que tem tudo isso. Então existiu sim no Rio de Janeiro isso. Então uma história verídica, é baseada em fatos reais. E que por ciúmes acaba sendo morto, né, a navalhas. E fica com o corpo todo ensanguentado, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.